Essa pessoa viu o mestre Hilarion ao vivo. Sabe o que é isso? Ela viu um anjo azul também. Não é pouca coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora você está aqui na nave azul e prata do programa Vozes do Universo. É a edição número 391 que está no ar. Aconteceu comigo. Muito bem, hoje o caso enviado aqui para o PVU é da Maria do Paraná e ela conta coisas inacreditáveis que aconteceram com ela durante uma gravidez, a gravidez de seu filho. Vamos ouvir. Oi, Fábio. Oi, pessoal do PVU. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Fábio, o que eu vou relatar é muitas coisas que aconteceram. Nem tudo foi sonho, tá? Muita coisa foi real mesmo. Bom, então assim, em abril de 96, eu estava fazendo um curso de cristais, era um curso de fim de semana, onde a moça tinha vindo do Rio para dar o curso, na época eu morava em Santos, né? E ela tinha dado o primeiro dia do curso, aí no intervalo do almoço, a gente tinha um tempo assim para descansar, e como ela estava muito cansada por causa da viagem, eu sugeri a ela que a gente fosse para casa, porque minha casa era próxima do local do curso. Então lá ela descansou um pouco, e quando eu estava mais ou menos no horário da gente voltar, a gente estava conversando e tudo, e de repente ela canalizou uma entidade, né? A entidade conversou comigo, se apresentou, falou que o nome dele era Kuthumi, um nome assim. E na época, como eu sabia alguma coisa da Grande Fraternidade Branca, eu associei. E dentre tantas coisas interessantes que ele falou, uma me chamou bastante atenção. Foi até a última coisa que ele disse, porque ele disse que tinha vindo só para fazer um pedido especial, né? Que era para eu deixar vir a criancinha, né? Só que na época, eu sem entender muito, né, até mesmo meio eufórica com a situação, eu achei que ele estava falando para eu ser menos tímida, né? Para eu me soltar mais, para eu, sabe, ser mais engraçada. Eu achei que era isso, porque eu realmente era muito quieta, muito fechada, né? Aí tá. Depois que ela acordou, não sei se é assim que se fala, acordou, sei lá. Aí ela perguntou o que tinha acontecido, né? Porque ela sabe quando ela incorporava alguém, ela sabia. E aí eu falei para ela que tinha vindo uma entidade, contei tudo, né? E ela gostou, né, de saber, porque ela falou que ela era médium inconsciente, ela não lembrava realmente de nada. E o que chamou a atenção foi o perfume de rosas que se instalou no ambiente. Parecia que a gente havia ligado um incenso no local. E ela falou assim, menina, quem quer que tenha vindo aqui, que se apresentou com esse nome, né, que eu até sei que é, mas eu estou achando muito para mim ter vindo uma pessoa dessa, mas desse quilate, né, mas tudo bem. Quem quer que tenha vindo aqui
foi realmente um ser de luz, porque olha como está esse ambiente. Parecia que a gente estava flutuando assim, né? De tão boa que ficou a energia no lugar. Bom, a gente voltou, foi fazer o curso de boa, né? No dia seguinte continuamos, aí tudo bem. Passou. Isso foi em abril. Quando foi em julho, eu, na época, estava meio querendo reatar com um ex-namorado. E aí a gente marcou o encontro e ficou de se ver, né? Assim, nós encontramos. Ele morava em outro estado, eu morava em São Paulo, ele no Espírito Santo. Então eu viajei para lá. Quando a gente saiu de Santos, passamos em São Paulo, pegamos algumas pessoas, seguindo viagem. Um rapaz que estava no ônibus, né? Ele usava uma roupa como se fosse essa de capoeira, assim, toda de branco. Ele seguiu, ele incorporou uma entidade, seguiu até o motorista e ali ameaçou. Falou que naquele dia ele queria sangue, muito sangue. Então partiu para cima do motorista e começou a puxar a direção para um lado, o motorista puxava para o outro e a gente começou a gritar. Foi uma confusão doida. Os homens partiram para cima do rapaz para tentar tirar ele de cima do motorista, né? O ônibus quase bate por umas 2, 3 vezes, sei lá, foi bem, bem tenso. E aí, esse rapaz, todo mundo que tocava nele, ele batia assim que as pessoas voavam longe. Parecia aqueles filmes de ficção, que um mal encosta no outro e o cara voa. Bom, e aí, no meio de tantos lá, um outro rapaz, que era bem menor que todo mundo, chegou bem próximo desse rapaz que estava incorporado e deu um soco nele por baixo, assim, pegando o queixo, né? O soco foi tão grande que, além do cara ter desincorporado, desmaiou o tal do moço lá, tá todo de branco. Aí nós paramos num posto de polícia e o rapaz ficou lá, né? Ficou lá desacordado. E aí a gente seguiu viagem. Depois de muito blá blá blá, a gente acabou cada um ficando quieto, a viagem seguiu, né? Tá, no dia seguinte, quando eu cheguei em Vitória, eu encontrei com meu namorado, a gente foi pro hotel e tal, fomos jantar. E no dia seguinte, quando eu estava acordando, eu assim, sabe quando você tá naquela situação que você não acordou ainda, que tá meio sonhando, meio não sabe direito se é um sonho, se... Bom, eu achava que estava vendo alguma coisa, mas podia ser um sonho também. Eu só sei o seguinte, que eu levantando da cama, eu vi na minha frente um balcão, parecia que eu estava num laboratório. Então era um balcão, tinha alguns objetos de vidro, como se fosse tubo de ensaio, tinha uns negócios assim, tipo laboratório mesmo. E havia um senhor de idade, né, o cabelinho branquinho assim, ele usava óculos. E olhou para mim e fez uma menção assim bem simpática de quem estava sorrindo assim um pouco. E tinha mais pessoas com ele, só que eu não vi, né? Eu sei que tinha pessoas lá. E eu fui despertando e fiquei com aquela imagem, né? Quem era aquela pessoa. Bom. Aí voltei para a cidade onde eu morava. E alguns dias depois, 15, 20 dias, né? Notei que estava grávida, né? Aí, bom, se passou mais ou menos um mês. E uma determinada noite eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava num local que era tipo um porão, né? Super iluminado. Tinha assim uma luz assim fluorescente tão forte que o local escuro, ele parecia que só tinha essa luz, né? Tinha uma mesa, um banco, uma mesa e um tronco caído. Tinha um pássaro dentro dessa gaiola, né, em cima da mesa. De repente o pássaro começou a cantar e começou a crescer. O pássaro cresceu. Quando ele rompeu a gaiola, esse pássaro se transformou num bebê. E o bebê foi crescendo até um tamanho que ele
tivesse aparentemente mais ou menos 1 ano. Ele pulou da mesa, estava andando, sorriu para mim, né? E começou a andar em direção oposta. Eu chamando o bebê e o bebê foi embora. Passou por cima do tronco, me deu tchau e foi embora. No dia seguinte, ao acordar, eu amanheci com um pouco de dor, né? Eu vi que estava com leve sangramento. Fui ao médico e o médico detectou que eu estava com um descolamento da placenta. Então, precisei ficar quietinha, tomar remédio e tal, para poder seguir adiante. Mais ou menos 1 mês depois dessa situação, eu estava passeando numa praça próxima de casa, num domingo, e torci o pé. Torci, fui para o hospital, cheguei lá, no atendimento não tinha ninguém que tivesse a chave do armário onde eles guardavam o vital de chumbo, que eu precisava tirar uma radiografia, né, para saber a extensão do machucado. Mas eu só poderia tirar essa radiografia com o avental do chumbo por causa do bebê. Então, como não tinha ninguém com essa chave, a pessoa que deveria ter essa chave não estava no plantão, eu voltei para casa e fiquei de voltar ao hospital no dia seguinte, que era o hospital onde eu tinha um convênio. Então, quando eu cheguei em casa com muita dor, o pé super inchado, né, eu queria tomar alguma coisa, mas não podia por causa da gravidez, né? Apenas tomei uma água e fui dormir. A dor assim insuportável. Então, como eu tinha lido alguma coisa a respeito da Grande Fraternidade Branca, sabia alguma coisa a respeito dos mestres, né, anjos e tal, eu rezei para o mestre Hilarion, pedi para ele me ajudar, pedi para ele enviar um anjo para me trazer um remédio que me ajudasse a passar aquela dor, porque aquilo estava me impedindo de dormir e eu precisava descansar um pouquinho por causa do bebê, né? Bom, não sei que horas eu consegui dormir, só sei que apaguei. Quando foi no dia seguinte, mais ou menos 5h30 da manhã, que eu despertei, quem estava na minha frente? O próprio mestre Hilarion. Eu olhei para ele sorrindo assim, com aqueles cabelo preto assim bem farto, né? E os olhos assim brilhantes, né? Meio azuis, esverdeados, bem brilhante. E ele usava uma túnica branca, uma roupa tipo de grego, né? Com uma pedra esmeralda, bem grande pedra, do lado direito, e no entorno assim tinha alguma coisa de dourado. Não lembro mais se era dourado ou se era sol brilhante. Eu sei que a pedra verde era bem, bem destacada. E aí ele sorriu como quem diz assim, bom, agora que você está bem, eu já vou. Aí ele passou. Quando ele passou do meu lado, ao lado da minha cama, tinha uma mesinha e um aparelho de som. O aparelho de som ligou, sozinho. E aquele aparelho a gente não ligava para nada, né? Assim, não ligava para despertador, para nada. Ele simplesmente ficava lá quietinho. Só quando a gente precisava, a gente ligava. Eu morava com uma amiga nesse apartamento. Na hora que o aparelho ligou, ela acordou e até me xingou. Tipo assim, você tá fazendo barulho essa hora da manhã? Deixa eu dormir. E aí quando ele passou pela parede e foi embora, eu, sem entender nada, desliguei rápido o aparelho antes que acordasse mais alguém no prédio. E foi interessante, nunca esqueci essa cena, essa situação. Passaram mais uns dias, já era um fim de semana, eu tive um sonho, só que eu não lembro quem que era, com quem que eu estava conversando no sonho. Eu só lembro que eu acordei falando assim para alguém, assim, tá, tudo bem, mas precisava quebrar o meu pé, porque eu estava de gesso, né? Então, nisso que eu estava falando para essa pessoa, né, eu estava sentada na minha cama, né, de repente, como se eu tivesse, alguém tivesse pedido para eu deitar, eu deitei e eu não conseguia me mexer. Nisso, eu escutei uns barulhos como se estivessem passando um scanner na minha barriga. 3 vezes passaram. Não doeu, não senti nada, não tinha dor, nem calor, nem nada, nem frio, nem nada. Apenas eu lembro de um barulhinho como se fosse
Sabe aquele barulhinho daquelas impressoras antigas que faziam um barulhinho bem chato? Era mais ou menos isso, 3 vezes. Né? E aí depois que passaram os 3 scanners lá, né, eu voltei a me mexer, não entendi nada. Fiquei pensando um monte de besteira na hora, rezei para um monte de gente. Eu sempre fui bem impressionada. E aí tá bom, né? Não toquei mais no assunto. Quando eu estava com mais ou menos 45 dias para 2 meses, mais ou menos, a minha médica tinha me pedido, né, para comer. Que eu estava com princípio de anemia, então eu precisava comer o famoso fígado lá que eles passam para toda a gestante. Eu comprei o negócio, mas não consegui nem preparar. Eu simplesmente enjoava. Só de olhar para ele, eu botei foi tudo para fora quase. Não consegui comer, joguei fora. Aí eu notei, foi a primeira vez que eu prestei atenção, a partir daquele momento, que eu não conseguia nem olhar para a carne vermelha. Eu trabalhava em obra e toda vez que tinha carne vermelha na obra, eu simplesmente não comia. Comia qualquer coisa, menos a carne. E assim foi passando. Passei os quase 9 meses da gravidez, que meu filho nasceu com 8,5, praticamente sem colocar carne na boca. Bem no início, eu acho que eu devo ter comido alguma coisa, eu não lembro, mas a partir daquele momento que a médica me passou o fígado até o final da gravidez, eu não comi nada de carne, né? Mas eu só fui me dar conta disso, sabe quando? Quando meu filho já tinha nascido, né? Bem depois, eu levei ele no médico. Mas eu te conto isso mais na frente. Bom, aí meu filho nasceu tudo certinho. No dia do parto, foi parto normal. Apesar de estarmos só eu, o médico, a enfermeira e o bebê, né? A minha amiga tinha ido deixar a gente lá, mas ela precisou ir, porque no dia seguinte ela acordava cedo para ir trabalhar. Eu sentia que na sala de parto parecia que tinha muita gente. Mas era tanta gente que eu chegava a escutar assim. Chegava a ver algumas... Sabe quando tem uma pessoa de estatura mais baixa assim pulando, querendo ver se estava tudo certo, se o neném tinha nascido, se estava tudo bem. E muita gente meio que comemorando, não sei. Eu ouvi aquele monte de vozes, um monte de falatório. Pessoal, tipo assim, tudo festejando, né? E o bebê tinha nascido. E ao mesmo tempo morta de vergonha, porque eu estava numa situação lá constrangedora, parto normal, né? Imagina. Aí eu peguei e falei, caramba, que é isso? Eu estou sozinha aqui e ao mesmo tempo estou ouvindo isso tudo de gente. Quem é que está aqui? Mas não consegui identificar ninguém. Aí tudo bem. Aí o neném foi crescendo, ficando mais engraçadinho. Quando ele tinha uns 4 meses mais ou menos, um dia eu estava lá, já estava morando numa outra casa com uma outra amiga. Estava trocando ele, né? E ele simplesmente olhando para o lado e brincando, com o bracinho esticado, brincando, como se tivesse alguém do meu lado, do lado dele, no caso, do lado esquerdo dele, né? Do lado direito. E brincando, sorrindo para essa pessoa, né? Quando eu terminei de trocar ele, eu falei assim, meu filho, com quem é que você está falando? Com quem que você está sorrindo tanto, né, que não para? Aí resolvi olhar na direção. Na hora que eu olhei, bom, foi a primeira vez assim, que eu lembre, naquela época, que a minha terceira visão abriu. Abriu e eu olhei uma entidade na minha frente, né? Mas era um anjo tão grande que a altura dele passava do pé direito do quarto, né? Ele era jovem, de uns 20, 22 anos mais ou menos, né? Estava com um olhar sereníssimo, aquela coisa mais linda do mundo, aquele olhar penetrante, sabe? Olhando, né? Olhando para o bebê, olhou para mim, né? O cabelinho dele era levemente ondulado e até a altura dos ombros, né? E ele vestia uma túnica clara. Na cintura havia um cordão bem grosso, né? E eu fui olhando para aquele rosto e notava que no entorno dele tinha como se fosse sei lá, um esfumaçado assim, uma aura, né? Um tom de azul bem claro, né?
Eu fiquei olhando para ele e fui descendo até os pés, né? Não consegui enxergar os pés. Na hora que eu olhei, que vi, né? Pisquei. Quando eu pisquei, bom, ele tinha sumido. Aí, nessa época, eu morava na casa da minha amiga Cida. Peguei meu filho, fui correndo até a cozinha, a Cida estava em casa. Aí eu falei assim, Cida, você não sabe o que eu acabei de ver. Aí a minha amiga disse assim, foi um anjão azul. Aí eu falei, foi, você também viu? Ela disse, sim, ele estava aqui na porta, me pediu licença, falou que veio visitar o bebê, eu falei para ele que ele podia entrar, e ele passou. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, gente, esse meu filho tem cada amigo muito estranho, né? Eu falei, nossa. Aí ela disse assim, não, estranho não, esse teu filho é muito especial, porque um anjo desse eu nunca vi na minha vida. Aí eu falei, nem eu. Aliás, eu nunca tinha visto anjo nenhum, foi a primeira e última vez na minha vida. Isso ele tinha uns 4 meses, mais ou menos. E aí foi, as coisas foram caminhando direitinho. Quando ele tinha uns 6 para 7 meses, foi a época que o médico, até então ele só amamentava, foi a época que o médico autorizou ele a começar a comer algo mais sólido, né? Passar para as papinhas e tal. Né? E eu notava que quando eu dava frango para ele até comia direitinho. Mas se eu dava carne, ele mastigava a carne, mastigava e devolvia aquele bolo branco sem graça. Ele não engolia. Eu devolvia para ele jogava fora. Não queria nem saber. E assim foi. Chegou uma época que ele simplesmente não olhava mais para a carne. Quando tinha carne, ele não comia. E ele vivia com dor de barriga. Eu levei ele no primeiro médico, o primeiro médico perguntou o que eu dava para ele. Eu falei assim, olha, ele só come basicamente arroz, feijão e banana. Só isso que ele tem comido. E esse primeiro médico disse, que bom que ele comeu menos isso, né? Porque tem criança que nem isso come. Aí deu lá umas vitaminas, deu uma dietazinha para ele seguir, né? E aí tá. Como eu não gostei muito do primeiro médico, levei ele no segundo. Nessa época ele já tinha um pouco mais de um ano. E marquei a consulta nesse segundo médico. Quando eu entrei no consultório dele, era Dr. Luiz, o nome dele. E mal entrei, esse Dr. Luiz parecia assim estar meio agoniado, meio nervoso, né? Até porque o que ele me falou, depois eu entendi porque que ele estava nervoso. A gente mal sentou na frente dele e ele disse assim para mim, olha, eu vou lhe falar porque estão me falando que você vai acreditar. Então eu vou lhe dizer logo. É o seguinte, não dê a carne vermelha para essa criança, porque a carne vermelha faz mal. A carne vermelha tira as forças dela. Esse é o motivo pelo qual ele está com essas dores de barriga. Esse é o motivo pelo qual ele fica sem forças. Então, assim, vamos ver alguma coisa para ele comer, mas que não contenha carne de jeito nenhum. E eu fiquei estática na frente do médico olhando para ele. Falei, tá, né? Aí foi, tiramos, né? Ele só comia frango e peixe. E aí ele foi passando, né? 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? Quando ele tinha 6 para 7, na escolinha, de vez em quando ele comia alguma coisa que tinha carne moída e passava mal. O tempo inteiro. Chegava em casa sempre passando mal, vomitando, passando ruim, barriguinha doendo, sempre passando mal. E eu falava para ele, você sabe que você não pode comer. Ele, mãe, mas eu preciso lanchar, o que eu vou comer? Se tem carne, eu vou... Se não tem outra coisa que tem carne, eu vou comer o quê? Aí, bom, passava mal e tá bom. Quando ele tinha uns 8 anos, a gente estava na casa de uma amiga e essa amiga, ela incorporava, assim, uma preta velha. E nesse dia, a gente conversando com essa amiga, ela incorporou essa entidade, né? O nome da amiga da preta velha era Anastácia. Aí, essa entidade falou pra gente assim, olha, estão me falando aqui que é para você evitar dar carne vermelha para ele, né? Porque senão, o que vai acontecer?
Na verdade, ele está sofrendo muito, né? É que a carne vermelha, ela fere o espírito da criança, ela fere a alma da criança. É como se o perispírito começasse a ficar cheio de buracos. Mais ou menos assim, para você entender. De onde ele vem, ele não come mais carne, né? Isso para ele é um sofrimento muito grande, falou assim. Aí eu falei, caramba, mais uma, né? Mais uma pessoa falando a mesma coisa. Eu falei, tá bom, né? Aí eu falei para ele assim, bom, já que você está falando isso, eu queria te fazer uma pergunta então. Qual que é a nossa ligação, a minha e do meu filho? O que a gente tem assim de karma? O que a gente tem de ligação para tá juntos aqui? Aí ela falou assim, olha, na verdade a ligação de vocês vem desde a época das cruzadas, né? Naquela época vocês lutaram numa batalha, vocês eram de tribos inimigas e vocês dois, você e ele, vocês eram homens, né? Então, num confronto lá, no dia do confronto que vocês se encontraram, você, quando esteve na frente dele, você teve uma visão. E o que você viu fez com que você não matasse ele, porque você partiu para cima dele para matá-lo, né? Você tinha a chance de fazer isso. Então você não matou uma outra pessoa que atirou contra ele, pegou ele, que era bem mais jovem que você, e fugiram. Depois disso vocês se tornaram grandes amigos, né? Mas aí nunca mais foram brigar em batalha nenhuma juntos. E desde essa época até hoje, vocês nunca mais haviam se encontrado, né? Ele, quando precisou retornar, né? Quando precisou nascer, ele pediu para que você viesse como mãe dele. Então assim foi feito, né? Aí eu falei, uau, nossa, que responsabilidade, né? Bom, aí, Fábio, é o seguinte, depois desse relato todo, eu nunca mais, assim, soube nada a respeito do meu filho, nunca também tive a chance de perguntar mais nada. Porém, com o passar dos anos, ele já não sentia tantos reflexos da carne. De vez em quando ele come, mas ele só come bem passado, ele não consegue comer a carne mal passada. Que até porque não tem como, né? Às vezes sai, viaja, tá com os amigos, sempre tem um churrasquinho, né? Não tem jeito. Mas aí é o seguinte, existe uma maneira de, porque assim, orientar ele eu oriento, né? Falo dos malefícios, mas existe uma maneira dele, sei lá, ou essa continuação da carne vermelha, ele vai ter algum problema, vai ter algum problema no sentido energético, tá? Era isso que eu queria perguntar para você. E eu queria também que você falasse um pouco a respeito dessas crianças especiais que estão nascendo, que eu acho que meu filho é uma delas, né? Por isso ele teve esses sintomas todos, eu também, né? Que o período da gravidez inteira eu fiquei sem comer carne. Aliás, enquanto eu estava amamentando ele, eu não conseguia comer. Aos poucos, devagarzinho, eu voltei a comer. Mas hoje eu já não como mais, já tem uns meses que eu parei. E pretendo continuar assim, tomara. Bom, meus amigos, é isso. Era esse meu depoimento. Eu acho que me alonguei muito, né? E eu queria saber a sua opinião, tá, Fábio? Obrigada. Boa tarde. Olha, Maria, é um longo depoimento que você fez. Eu sempre peço para as pessoas enviarem no máximo entre 5 e 10 minutos, né, para que a gente tenha um programa mais dinâmico. Mas o detalhamento do seu caso, o detalhamento do seu aconteceu comigo é tão grande que eu tive que anotar aqui para não me perder, tá? Então, por isso que eu peço a vocês que colaborem nesse sentido com o programa. Então, só recuperando algumas passagens, tá?
Você começou com uma médium te dando um aviso, e ela recebeu um espírito falando: deixe vir a criancinha, né? Você deve ter se perguntado, né, que criancinha, né? Pelo que você contou pra gente, não tinha criancinha nenhuma. Isso deve ter causado uma certa dúvida, né? Tipo, o que esse espírito está falando, né? Depois você viajou, você conta que viajou buscando um novo encontro com um ex-namorado, e nesse ônibus aconteceu um problema lá com o rapaz que queria matar todo mundo. Então, como é que a gente interpreta isso, independente dos atores da cena? Que existia um impedimento para essa viagem. Então, algo, ou alguém, ou uma força, ou seja lá o que for, não queria que você fizesse essa viagem, né? Então, assim, as forças contrárias, forças negativas, já não queriam que você fosse para lá. Por um lado, talvez sempre tem, né? Aqui na dualidade, no reino das dualidades, nós sempre temos os dois lados. Por um lado, talvez suas próprias forças de proteção já sabiam o que ia acontecer. Então não queriam que você passasse por esse perigo no ônibus. Ou talvez também não quisessem que você ficasse grávida, tá? A gente tem uma tendência a olhar sempre para um lado só, tem que olhar para os dois, porque nós vivemos num reino dual. Então, quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil, né? Então o rapaz queria matar todo mundo, impedimento, aquela coisa que eu já falei. Bom, depois você teve aqui um dia seguinte, né, que você se encontrou com o seu ex-namorado e tal, que depois ficou namorado, depois não sei se ficou ficou de novo, enfim, isso não importa. Mas você viu um laboratório, um homem de cabelo branco. Então aí já começa uma coisa diferente, com que a gente começa a perceber que você é uma pessoa que tem dons mediúnicos bastante fortes, sem dúvida nenhuma, e que você tem você é um espírito considerado pelas pessoas que te cercam, né? Se não fosse assim, você não saberia metade dessa história que você nos contou, mas você tem mediunidade daquelas boas, né? E eu sempre digo aqui, mediunidade não é um privilégio. Para mim, mediunidade é um trabalho que você tem que fazer porque você aprontou demais aí em vidas passadas. Então você vem com esses dons para ajudar as pessoas. Por isso que quando a gente é médium e não ajuda ninguém, a gente começa a sofrer os problemas que a mediunidade não utilizada faz com a pessoa que tem esta mediunidade. Então, médiuns ficam muito doentes quando não trabalham no que tem que trabalhar. De alguma forma ele tem que trabalhar. Bom, aí você viu essa coisa de laboratório. Quando vai para laboratório, pela minha experiência, nós já estamos falando em seres extraterrestres / seres extradimensionais, ok? Então a impressão que dá é que era necessário mesmo você ficar grávida. Parece que um trabalho maior existe por trás dessa gravidez,
como está acontecendo no mundo inteiro. O mundo está recebendo milhões e milhões de almas muito novas em matéria de planeta Terra. Elas não são mesmo do planeta Terra, né? Elas vão estar no planeta Terra assim como todos nós. Só que o nível de consciência dessas crianças é muito maior e, pelo teu relato, está meio que comprovado. Depois aqui você volta grávida e tem um sonho no porão. Com um pássaro, né? É interessante isso. Depois você tem descolamento no dia seguinte, ou nos dias seguintes, você tem um descolamento de placenta e sangramento. Então, o sonho que você tem, ou a visão que você tem, é sempre um aviso: ó, alguma coisa não está certa, eu estou indo embora. O menino poderia nem ter nascido. Você poderia ter perdido essa criança, né? Mas você correu, deu tudo certo. Então, de novo, a sua mediunidade e os seus mentores trabalham muito bem com você. Te protegem, te ajudam. Você tem uma relação com eles muito aberta, porque deve ser uma boa médium. Não sei, não te conheço. Estou te vendo aqui pela primeira vez agora, né? Depois, você torceu o pé na história do avental de chumbo para tirar a radiografia, não tinha ninguém lá para tirar a radiografia, e você acabou despertando com o mestre Hilarion ao vivo, na sua frente. Então, assim, né, de novo você teve um impedimento. Será que era para tirar? Será que essa chapa não faria mal à criança? Né? Sem o avental você não poderia tirar, porque raio-x mexe com energias muito problemáticas para nós humanos. Imagine para uma criança que não é da Terra e que está vindo pela primeira vez para cá. Aí o rádio ligou, tal. Quer dizer, mais um fenômeno. Aí você teve um sonho e falou assim: pô, precisava quebrar o meu pé, onde você sentiu um scanner passando por você. Então, tá na cara que você foi amparada do começo ao fim dessa gravidez. E eu acho que essa criança teve muita sorte em ter você como mãe, que parece ser uma pessoa bastante lúcida, bastante preocupada com o destino dessa criança, com esse filho que deve estar grande já. E você vai contando aqui, né? Depois eu fiz uma colinha aqui, porque não é pouca coisa não. Aí você teve anemia, é lógico, né? Quando se você não se alimentou direito durante a gravidez, você vai ter anemia. Você foi indicado fígado para você comer. Fígado não é uma coisa fácil de comer. Se você não temperar muito, mas muito bem, você não come. É difícil. Você é enjoável. E a criança nasceu com 8 anos e meio. Tá? Depois você fala do parto, que ouviu muitas vozes. A situação de parto é confusa mesmo, né? Eu passei por uma situação acompanhando a mãe da minha filha, que hoje já é grande, já é adulta, e eu me coloquei no lugar da minha mulher na época e falei: isso é coisa pra gente louca, né? Porque é uma maneira de dizer, porque a pessoa precisa ser muito forte para ter uma criança, um ser que nasce de dentro de você. E eu acho que a pessoa também entra
um tipo de um colapso no bom sentido, né? Quer dizer, é muita adrenalina, aquela equipe médica do lado, você teve parto normal, e se você tem mediunidade, é claro que você também ouviu muita coisa que era extrafísico. Então, assim, é uma reunião de emoções que só quem passa sabe que é aquilo, né? Depois, você comenta que mais ou menos o seu filho com 4 meses, ele estava brincando e você viu uma entidade, que você chama de entidade, um anjo de olhar sereno e aura azul. E a amiga confirma, você tem uma amiga que confirmou essa visita desse anjo azul. Então, só para dizer, né? Pode ser um anjo? Pode. Pode não ser? Pode também. Por quê? Porque um ser extradimensional, extraterrestre, ele pode muito bem ter uma imagem de anjo, mas ele está protegendo alguém do povo dele que veio para a Terra, né? Então ele fala, bom, ela acredita em anjos, eu vou aparecer como um anjo, para não assustar, porque eu não sou muito bonitinho. Às vezes isso pode acontecer. Então aparece o anjão lá, bonitão, né? Dando força para todo mundo. E foi assim que aconteceu. Mesmo assim, não importa. É uma proteção a mais. Por isso que eu estou falando. Você e esse filho tem muita proteção. Depois lá com 6, 7 meses, papinhas, e ele não quer comer carne. Não quer comer carne. Olha, aqui é difícil criança querer comer comida boa, né? Comida saudável, eu digo. Mas você fica nessa, apontando para essa coisa da carne que ele não gosta, não gosta, não gosta. E depois um primeiro médico que você foi, falou a coisa meio por cima, né? Meio superficial. Criança é assim mesmo, não quer comer nunca nada. E o segundo médico me surpreendeu, porque para um médico correr o risco de falar, eu acabei de ouvir aqui, sei que você vai entender, não conheço médico que faça isso. Talvez ele fosse um médico espírita, ou talvez seja um médico muito especial, mas médicos não fazem isso. Médico vai sempre pela ciência, né? Por aquilo que ele aprendeu. E ele de novo falou, não dê carne vermelha para essa criança, porque ela não gosta, isso faz mal, tira a energia dela. Depois você pula lá, isso com 1 ano, hein? Depois você pula para os 6, 7 anos, continuava passando mal com carne, ele colocava para fora. Com 8 anos, uma pessoa recebeu uma preta velha falando para você de novo. De onde eles vêm, eles não comem carne. Então, olha o nível da conversação. Quer dizer, por isso que de novo eu digo, sorte desse garoto ter uma mãe como você. Sorte também mais ou menos, né? Porque você foi preparada, você combinou antes de vir para cá que isso tudo ia acontecer. É a minha opinião, não posso provar. Que agora tem que provar tudo, né? Tá vendo uma caça às bruxas aí, viu, pessoal? Que agora tem que provar tudo. De todo o abuso vem, né? Vem vem o contraponto, né? Quando você tem gente que realmente não sabe nem o que está falando, tem gente que sabe. Aí os caçadores de bruxas, né? Colocam tudo no mesmo saco e está todo mundo ferrado. E não é assim. Então, aviso aos caçadores, vou continuar com o meu trabalho, parem de encher o saco. Vamos em frente. Depois você fica sabendo de uma ligação karmática com esse menino, de outras vidas, cruzadas, né? Eles participaram das cruzadas.
e que hoje ele não, depois de crescido, né, e já um adulto, ele não sente mais os reflexos da carne, porque ele entrou no esquemão da vida aqui na Terra. Então, por esse aspecto é que eu acho assim, de certa forma, você relatou o que acontece com os filhos de muita gente, né? Tirando as suas particularidades, como você viu, como aconteceu, as pessoas que te ajudaram, a criança vem para cá pura, espírito puro, vem de boa e faz todo esse papel que você descreveu. Não quero comer isso, não quero comer aquilo, eu gosto de pizza, cachorro quente e por aí vai. Só gosta de tranqueira. E tem criança que não quer comer mesmo, porque acha, ela tem tanta energia que ela não quer comer, perder tempo para comer, para quê, né? E aí, se é uma pessoa especial, que vem com uma nova mentalidade, eu quero dizer a você, mãe, que você fez o seu trabalho. Você fez o seu trabalho, agora chega. Senão você vai ficar mãe de marmanjo até quando ele tiver 50, 60, 70, 80 anos. Não dá. Então o que você pode fazer a partir de agora, se você me permite uma opinião, é estudar cada vez mais para quando ele quiser te consultar, você falar alguma coisa. Não fica enchendo o saco do seu filho. Porque filho nenhum aguenta isso, né? Então agora você já preparou ele, você fez tudo, você tem consciência de tudo que aconteceu, agora para de encher o saco do filho, né? As crianças crescem e viram adultos. Se ele chegar para você e perguntar, mãe, o que você pode me dizer sobre esse determinado assunto, você explica, porque você está estudada, você tem mediunidade, você é uma pessoa interessada no assunto. E ele mesmo vai cair em muitas armadilhas aqui. Isso aqui é um mundo de armadilhas, não é um mundo bonitão, né? Não é um mundo perfeito, onde existe uma sociedade perfeita, que é unida, que pensa juntos para o melhor de todos. Não, nós não somos assim ainda. E o planeta Terra da terceira dimensão é um planeta de dificuldades, muitas, né? O espírito aqui tem que ser muito forte. A alma tem que estar muito participante. Para aqueles que entendem o que é alma e o que é espírito. Quem não entende, vai lá na escolinha que eu tenho aqui, Escola Uraniana, que eu explico para vocês de graça. Se você que não leu nenhum livro, vai na Escola Uraniana que você aprende de graça esse tipo de coisa, tá? Então, Maria, eu te agradeço pelo e-mail, longo e-mail, mas foi bom porque eu observei como uma mãe responsável age. Você foi muito responsável com o seu filho e muito atuante. Mas agora você precisa voltar a ser mulher, né? É isso que eu falo para todas as mães que querem ser mães a vida inteira. Não vieram aqui só para isso. Vieram também para aprender outras coisas. Então os filhos têm o seu momento de atuação diretamente na vida de uma mãe que precisa dar realmente todos os cuidados, mas precisa tomar também um pouco de cuidado para não se abandonar em prol de uma criança que você considera especial. Se ela é especial, ela vai, na sua evolução aqui na Terra, passar por coisas difíceis, como todos nós passamos. Nós que fomos também crianças especiais e que tivemos mães cuidadoras. E assim aqui é a vida nesse planeta. Parem de se iludir que vocês são as salvadoras do mundo, que vocês vão salvar o filho. Ninguém salva ninguém, né? É a minha opinião. Então entenda que talvez agora
esse menino vai ter que se cuidar, como todo mundo, e viver a sua vida e assim por diante. Essa questão das crianças especiais, isso é verdade, realmente está vindo muitas almas iluminadas para cá, para ver se dá um equilíbrio, né? Para ver se dá um equilíbrio, porque o ser humano está perdido. Hoje em dia, a gente vê que a manipulação para o lado negativo tá muito grande, extremamente pesando para esse lado. Então, pessoas estão indo embora até cedo demais, pessoas que não tem mais o que fazer aqui, não tem mais o que contribuir, dando espaço para almas que estão vindo aqui pela primeira vez. E elas vêm sabedoras de que lugar elas são, para fazer um trabalho melhor. Por isso, nós temos que ter um pouco de confiança nessas crianças quando elas crescem, para que elas façam a parte delas. Nós não podemos fazer a parte delas. Nós demos orientação, demos amor, né? Demos, às vezes, mais materialmente do que qualquer outro tipo de coisa, de sentimento. E esse é um erro. Mas volto a dizer, esse cenário terrestre é para isso. É um laboratório a céu aberto, isso eu aprendi com o comandante Witzel desde o primeiro livro, lançado há 10 anos, né? Aprendi isso com contatos com a Túnia, e quem acompanha o meu trabalho e lê os meus livros sabe do que eu estou falando. Então, é isso, não tem muito o que falar não. Acho que nesse momento agora é deixar. Deixa ele crescer, deixa ele ter as experiências, e quando ele sentir confiança em te dizer alguma coisa, em te falar alguma coisa, ele vai dizer. E aí esteja pronta para dar orientação, porque é isso que ele vai esperar de você. Tá bom, minha amiga? Desculpe o atraso para dar essa resposta ao seu e-mail, que foi enviado, acho que no meio ou quase no final do ano passado. Eu estou aqui me esforçando para colocar os e-mails em dia, mas é isso, né? Fique com a proteção do todo. E agora tem uma nova frase que eu quero falar para vocês, que eu anotei hoje, que é muito legal, que é a seguinte, se eu achar vai ser ótimo. Achei. Corpo fechado, mente aberta. Tá bom? Protejam o seu corpo da melhor forma possível, mas mantenham a mente aberta para que possam aprender mais e mais e mais. Estamos em uma fase de descobertas, onde o conhecimento comanda tudo, mas precisamos estar de corpo fechado. Então, é assim, preservem esse aparelho, usem essa roupa espacial para a terceira dimensão, mas mantenham a mente aberta. Tá legal, pessoal? Abração para todo mundo. Tchau. Bom, só para lembrar que você também pode ter a sua origem cósmica desvendada, né? Estamos em novos tempos, vamos, né? Trabalhar em outras bases. Não vamos ter só esse olhar terrestre. E você, sabedor da sua origem cósmica, você vai trabalhar melhor a sua vida aqui na Terra, com certeza, porque você vai começar a entender que existem outras forças trabalhando com a gente. Então, é o seguinte, eu te dou de presente essa captação. É sempre um trabalho muito sério, muito importante, porque isso pode mudar a sua vida definitivamente. E para você ganhar isso, basta você fazer o curso O Poder da Alma. Porque no curso O Poder da Alma você vai entender
por que você precisa saber sua origem cósmica, né? Nós somos apenas espíritos humanos encarnados na Terra. Então, se você acha importante para você, para sua vida, faça o curso Poder da Alma e você vai ficar sabendo, dentro das regras, dentro de uma colocação onde a sua essência vai ser desvendada para que você cresça aqui na Terra, para que você melhore a sua vida. Tá bom? É isso. É simples, é legal, é fácil de você ter e eu espero você no curso Poder da Alma para desvendar a sua essência cósmica. Tá bom?